Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicados irmãos e dedicadas irmãs, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita por caridade que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Ó Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, o amparo de todos nós. Eis aqui os vossos fracos filhos desta reunião solene de amor, famintos de aprendizados, mas sem o vosso auxílio nada conseguiremos. Permita a presença amiga dos vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Para a leitura do Evangelho e o comentário, nós passamos a palavra à Vera Márcia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Vamos ler de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde, ora impor-lhes preço. O médium curador transmite o fluido dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. No século XX, podiam-se ver agrupamentos cristãos, agrupamentos espíritas, envolvidos pelo amor, pelo magnetismo e pelo potencial fluídico de médiuns curadores extraordinários. Santa Maria, por exemplo, município de Sacramento, Senhor Mariano, tio Senhor Mariano, Mariano da Cunha Júnior. O próprio Eurípides, na cidade de Sacramento. Temos também José Teodoro da Costa, conhecido por Zé Mineiro. Essas almas de escol reencarnaram, ladeadas por um agrupamento de espíritos com quem essas almas tinham e têm afinidade espiritual.
Eles reencarnaram juntos para que pudessem, além de dar o testemunho, serem a prova viva dos recursos, dos potenciais mediúnicos desses grandes missionários. No ano de 2010 foi lançado um DVD em homenagem aos feitos, à vida dessa grande alma, seu Zé Mineiro. Zé Mineiro, como ficou conhecido na cidade de Alto Porã, pertinho de Pedregulho. Era um homem analfabeto. Vivia dos recursos do seu trabalho na lavoura, as mãos sempre sujas e calejadas, mas uma alma doce e gentil. Espíritos da mais alta envergadura com ele se comunicavam. Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Santo Agostinho e tantos outros. Certa vez, Zé Mineiro, conversando com o espírito Eurípides Barçanufo, lhe diz, um tanto melancólico, mas eu não sei ler nem o Evangelho. Eurípides, então, teve ocasião de lhe responder, Zé Mineiro, tu és o Evangelho vivo. Ele fundou o Centro Espírita Humildade, em Alto Porã, estado de São Paulo, que até hoje funciona uma vez ao mês. Agora, nesse período de pandemia, os encontros são virtuais. Nesse DVD a que me referi há pouco, em homenagem aos feitos desse grande homem, porque literalmente era alto, usava um chapelão, lenço ao pescoço. Há muitos depoimentos. É claro que não é possível relatar numa hora e poucos minutos, uma vida de um espírito dessa envergadura. Mas são ali registros que nos remetem às memórias de seu Zé Mineiro, das pessoas que com ele conviveram, da sua esposa, Dona Euflasina, que era também médium extraordinário, de efeitos físicos, intuitivo, curador. Ambos compuseram uma orquestra genial. E quantos foram os que, pelas mãos do Zé Mineiro, pelos medicamentos fitoterápicos que ele ministrava, ficavam curados. Há um relato de Eunice Ferracini Silva, hoje adulta. À época ela tinha 7 anos e ela sofria de enurese noturna, é o xixi na cama. E ela dizia, isso me incomodava muito porque eu já estava crescidinha e não conseguia sarar. Um dia ela estava à janela de casa e olhou e pela janela viu o seu Zé Mineiro no alto. E ela então saiu em disparada, subiu a rua e quando chegou pertinho dele, ele estava na calçada. E ela disse, quase que chorando, seu Zé Mineiro, eu não quero mais fazer xixi na cama. Então, ele colocou uma das mãos sobre a sua cabecinha. E ela disse, a partir daquela noite, nunca mais fiz xixi na cama. Cabe aqui algumas considerações. Se o médium está em trabalho mediúnico na casa espírita, recolhido naquele horário pré-estabelecido, é muito natural que grandes feitos aconteçam pela psicografia, o receituário mediúnico, pela psicofonia, atendendo espíritos em sofrimentos, ou também sendo instrumento das boas mensagens instrutivas dos bons espíritos. É compreensível, porque ali há um recolhimento, há uma preparação, uma concentração. Mas o seu Zé Mineiro estava na calçada, não estava em prece, como entendemos, naquele estado de recolhimento, não, estava ali. Mas era de uma capacidade fluídica, de uma elevação espiritual tão grande, que era médium 24 horas. Ali, ao impor a sua mão sobre aquela cabecinha, elevou o pensamento a Jesus.
aos bons espíritos que lhe assessoravam por merecimento. E ali realizou a cura. O senhor Aguilom Batista Ferreira, quando jovem, ele conta que ali na Redondeza, Lajeado, Alto Porã, as pessoas chamavam, as mães, né, principalmente, compadre Zé Mineiro, os pais, compadre Zé Mineiro, e os filhos o chamavam padrinho Zé Mineiro. Então ele conta que estudava em Pedregulho, havia terminado hoje o que chamamos de ensino médio, e então um político renomado de Pedregulho resolveu presentear o grupo estudantil que formava o grêmio da escola com uma viagem à cidade do Rio de Janeiro. Era um presente indescritível. E quando o jovem chegou à casa e contou à mãe, a mãe disse-lhe: "Você só vai viajar se o padrinho Zé Mineiro autorizar." O jovem ficou revoltado, mas por que o padrinho tem que autorizar, mãe? A senhora é minha mãe, a senhora vai me autorizar, ou meu pai? Meu filho, você só vai viajar ao Rio de Janeiro com autorização do compadre Zé Mineiro. Vamos até lá. Então dirigiram-se à casa do seu Zé Mineiro e depois de narrarem a situação, depois que expuseram o caso, o seu Zé Mineiro olhou para o jovem e disse-lhe: "Na minha opinião, você não deve ir." "Mas padrinho, por que meus amigos todos vão? Estamos todos em casa com saúde." "Na minha opinião, você não deve ir." Claro que o jovem saiu dali revoltado. Mas 2 dias antes da viagem, o pai, que estava bem de saúde, desencarnou. Então o Aguilom não pôde realmente viajar. Olha a mediunidade extraordinária. E temos também um detalhe: esse Aguilom Batista Ferreira contou nesse depoimento, nesse DVD, que o seu Zé Mineiro contou-lhe que na última encarnação, Zé Mineiro havia sido um médico muito estudado, muito competente, falava muito bem, mas que às 20 horas fechava a porta de casa e dizia à família: "Não atenderei mais ninguém, agora só amanhã." Quantos precisavam de ajuda e não foram atendidos? E agora, nessa presente encarnação, ali em Alto Porã, um homem simples, analfabeto, vivia sempre com as mãos sujas, como dissemos. Vivia de portas abertas, não tinha dia, horário, chuva, sol, manhã, tarde, noite, madrugada, qualquer hora que batessem a porta ou chamassem: "Zé Mineiro, acorde!" ele saía para atender, para oferecer os seus recursos fluídicos extraordinários. Estendia as mãos no passe curador, a palavra sábia orientadora, os medicamentos sempre assertivos. Esse senhor José Martins conta que tanto a mãe quanto a irmã, jovem, sofriam de problemas cardíacos muito graves, e a irmã foi desenganada pelos médicos da cidade de Pedregulho, Uberaba e até aqui da cidade de Franca. E os médicos dessas cidades foram unânimes no diagnóstico: 1 semana de vida. O caso é gravíssimo. Ela não aguentará nem a cirurgia cardíaca. Para levá-la ao médico, para deslocarem-se da cidade, colocava um colchãozinho numa perua Kombi e o motorista dirigia cautelosamente, porque as pancadas poderiam ser fatais. Então retornavam com a moça para casa. E depois de procurarem a medicina, o que é muito natural e pertinente, foram até a casa do seu Zé Mineiro. E até o senhor José Martins diz: "Gente, nós morávamos ali e foi o último recurso que recorremos." Então, quando chegaram, o seu Zé Mineiro deu uma fórmula de medicamento. Uma. Isso está no DVD, um depoimento vivo e emocionado. Ela foi para casa no outro dia, levantou-se e lavou até roupas. Ficou curada. E quando foi ao médico para o retorno, depois de feitos os exames clínicos, o médico quis saber quem havia feito a cirurgia. E aí o senhor José Martins conta: "Não podemos relatar. Naquela época,
Os espíritas eram perseguidos, o espiritismo não era aceito, isso cabia processo. José Mineiro fora preso mais de uma vez por exercer a caridade, o amor, por oferecer os seus fluidos gratuitos. Não havia aceitação. A jovem recebeu a cura através de uma cirurgia espiritual. Que relato maravilhoso! Conta-se até hoje na região que aquele caso foi o primeiro de cirurgia espiritual documentado. E outras tantas aconteceram pelas mãos, pelos recursos espirituais de José Mineiro. E para encerrarmos, a nossa casa de Meimei, através da mediunidade da Alzira Gomes dos Anjos Batista, José Mineiro deixou várias mensagens, vários relatos, e um deles vamos resumir e compartilhar nesse momento. Foi o ano de 2002. Essa página faz parte do acervo mediúnico da casa. José Mineiro, em espírito, veio contar que, certa feita, ele se deu conta que a botina, um dos pés, estava um buraco enorme. E ele pensou, preciso ir até a cidade comprar um par de botinas. E programou-se para sair. Mas, médium espírita, da envergadura dele, é médium 24 horas. Chamou à porta. Zé Mineiro, precisamos da sua ajuda. O fulano está agonizando. E não tem animal para a gente ir, não. Nós vamos ter que caminhar mais ou menos 1 hora de viagem. Zé Mineiro disse, mas eu estou com essa botina aqui, tem um buraco enorme na sola. Então me dá um tempinho para eu pelo menos pegar uma linha, aquelas de costurar, para emendar o cabedal na sola. Ele falou, não dá tempo não, vamos depressa. Médium espírita que trabalha com Jesus tem que correr. Zé Mineiro então teve tempo de pegar apenas o paletó, saírem disparada. Ao chegarem, a criança, o caçula da família, veio abraçar as pernas de José Mineiro e disse, papai está morrendo, de padrinho. A boca está roxa, ele não respira mais não. Papai morreu, padrinho. Zé Mineiro adentra o recinto, vai até o leito e pergunta para a esposa, já chamou o doutor? Chamei não. Compadre, não dá tempo de mais nada. Então Zé Mineiro olha as mãos calejadas e pensa consigo mesmo, Senhor, é o que eu tenho para oferecer a esse enfermo. E aqui estou em teu nome para dar de mim o que eu puder. Estende as mãos. Aplica o passe curador, porque médium curador o era. E depois do atendimento, naquela simplicidade, vai para a cozinha, senta um pouco e aguarda. Não sai em disparada não, fica ali com a família, para o conforto, para a palavra esclarecedora. E depois de alguns momentos, o paciente então vai para a cozinha, para compor o grupo da família, e ali ficam por algumas horas conversando animadamente. Ficou completamente curado. E a saída, com aquele ambiente alegre, bem diverso da chegada, a mesma criança, aborda o José Mineiro e diz, padrinho, a sua veste é muito bonita. E olhando para os pés diz, mas o senhor veio descalço? Então José Mineiro termina essa mensagem através da psicografia, dizendo assim, meu filho, sabe que eu me esqueci e na pressa saí descalço. E ficou por isso mesmo. Que essas almas de escola continuem abençoando-nos, porque continuam médiuns do outro lado de lá. E esses depoimentos vivos só reforçam a nossa fé de que não estamos sozinhos, que a misericórdia de Deus está conosco. Hoje, esses médiuns escasseiam-se cada vez mais, mas de onde estão, velam por nós e nos atendem em nossas súplicas, uma vez que mereçamos essa misericórdia. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a presença de todos
dos nossos visitantes, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre o abraço amigo entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar do lado de fora os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, dos irmãos com quem convivemos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos. Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece,
Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos aqui presentes e também os ausentes que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, para que possamos contribuí-los, e é em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, o pensamento elevado a Deus, a Jesus, para que possamos receber os fluidos fortalecedores para o nosso corpo, para o nosso espírito. Aguardemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam em nossos próprios lares. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos do lado de fora, os companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, por todos nós e por todos aqueles que vieram nos escutar, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que ao retornarmos aos nossos aposentos,
estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca. O espírito cristão. Na posse do bem, exaltemos o bem em profundidade. O espírito cristão é a perseverança no bem. O trabalho não se cansa, porque sabe que sem ele não há progresso. O espírito cristão significa luta em caminho. O fracasso é palavra sorrateira, que não deve constar na boca do servidor do Cristo. Para o Evangelho, não existe tristeza, nem desânimo, nem retrocesso. É seguir em frente, altaneiro e resoluto. A fonte do bem é Jesus. Nas bênçãos que os céus derramam sobre a nossa terra amada, dia por dia, conta o Mestre com a resposta decisiva de cada cristão, no compromisso árduo de vencer a treva e fazer a luz. Batuíra. Mensagem recebida em 29 de dezembro de 1995. Agradecemos a sintonia de todos. Muita paz.